Morar duro, hein? Lembra aquelas casas do interior? Ficava falando mal. Ficava na janela de broçada. Ficava ali. Em hebraico tem um termo chamado Lashon Hara, que inclusive está tendo uma campanha de umas pulseiras. Lashon Hara para de falar mal dos outros, sabe? E pra quem que você foi direta pra quem? O cara que tá vendo sabe disso aí. Vou trazer umas 10 pulseirinhas pra ele. Chama Lashon Hara, né? A língua má. Isso é conhecido como Vai tocar no ar aí. Você que tá em casa aí vai mandando suas mensagens pelo Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil e também o WhatsApp 011 993 90 4545. Nós, amantes do futebol raiz, estamos no céu. Que semana! Que semana! Meu Deus do céu! O programa tinha que ir até 4 da manhã hoje. Mas vamos começar pelo São Paulo, que acabou de apresentar. Gente, quantas vezes a gente já fez essa abertura? Olha, o São Paulo apresenta o treinador. É o quinto, essa temporada é o quinto. Em 2018. Não, esse ano. Estou com Jardine, Mancini, Cuca é o quarto. Quarto. E é o quarto. Então eu exagerei. Eu também. Nós estamos em setembro, mês 9, 4 treinadores. Vem mais um aí, não. A diretoria do São Paulo é bizarra. Bizarra? É bizarra. Não, isso é uma falta bizarra. De entendimento. A diretoria, total. dessa vez eu concordo, a diretoria do São Paulo inteira deveria renunciar. Pássaro, Raí, não pode. Não pode. Leco. Esse é o principal. O Leco é o presidente e não vai renunciar. Agora, ele pode renunciar. Gente, mas não vai, não. Eu falei, pode, mas não vai. Gente, o Raí ontem deu uma entrevista. O Wagner Mancini também saiu. Saiu. Mas bem fez ele. Era por volta de meia-noite. Ô, Sormani, Pascoal, Gomes, meu menino. O Raí deu uma entrevista, falou, olha, o Mancini dirige o time contra o Flamengo. Pô, 15 minutos depois anuncia o Fernando Diniz. O Raí não sabe o que está acontecendo no São Paulo? Essa postura? Hã? Aonde te surpreende essa postura? No São Paulo? O Leco, ele usa ídolos como hospedeiros. O Leco, ele descarta as pessoas depois que elas não têm mais utilidade para ele. Mas não falei que me surpreende. Ele descarta todo mundo. Eu não falei que me surpreende, estou falando o que aconteceu. Não, mas é que agora, eu, se fosse a diretoria do São Paulo, entregaria, não dá. Eles são, tá passando do limite da incompetência, da ruindade. Mas, o Raí, pela história que ele tem, Benja, na boa, ele deveria entregar o boné, cara. Ele já foi feito de tonto, não é a primeira oportunidade. Na outra, ele também já foi feito. Na outra, ele também já foi feito pelo Leco. Quem escolheu o Fernando Na época do Aguirre lá. O que eu sei, ele foi indicado por um empresário ao Pássaro e o Pássaro fez a indicação ao presidente, tanto que o Raí não sabia disso. Qual empresário? O Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci indicou o Pássaro, que ele indicou o presidente e que foi contratado. E a história do Mancini não é bem essa, que ele chegou e pediu para sair. Quando ele soube que o treinador estava contratado, ele é o coordenador técnico, não passou por ele nem conversar a respeito, ele falou, pera um pouquinho, para mim não dá. Tá certo ele. Ao que eu sei. Depois, claro que vão acontecer desdobramentos, porque as pessoas, nessa hora, nem falam muito ou não querem falar, que é para não criar atrito, porque um dia pode voltar, né? Para minimizar o atrito, para um dia poder voltar. Agora, a falta de convicção esportiva, a falta de convicção de montagem de elenco, a falta de convicção daquilo que pretende para um clube de futebol no São Paulo, é ridículo o que acontece no São Paulo. Passa da raia do razoável. Um cara que foi um craque como o Raí, um gênio. O Raí jogava pra caramba. Tem uma marca impressionante jogando no time do São Paulo. Campeão mundial pelo São Paulo. Você bateu aquela falta contra o Barcelona, né? Lembra que lá depois foi abraçar o seu Telê. Impressionante. Não tem nenhuma convicção de nada. Nem sabe onde é que tá pisando. É uma vergonha pro São Paulo. É uma vergonha. E se apoia no Pássaro, que toda hora, o Raí nem sabe, caminha assim, pisando em ovos. E quem segura a bronca é o Pássaro. E aí, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Não sabe. Tu tira um cara como o Cuca pede pra sair. Qual é a filosofia de jogo do Cuca? Completamente diferente da filosofia de jogo do Fernando Diniz. Mas se a do Cuca não deu certo, mas poxa vida, insistindo com o estilo que deu errado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não há nenhuma convicção de nada. Exato. O estilo você pode preservar. O problema é que quem tentou colocar em prática não conseguiu. Mas eu acho que esse elenco do São Paulo, Sormani, combina muito mais com o estilo do Fernando Diniz do que do Cuca. Os mesmos caras que contratam o Fernando Diniz contrataram o Balsa. Claro. É um retranqueiro. Super retranqueiro. E depois arriscaram com o Rogério. Que não era nada. Agora, fica uma grande pergunta. O Daniel Alves vai jogar do quê? Do que ele quiser.
Então não precisa de treinador, dá pro Daniel Alves treinar. O Daniel Alves vai jogar do jeito que ele quiser. Espera um pouquinho, deixa dar o time do Fluminense pro Ganso e dar o time do São Paulo pro Daniel Alves. Eles escalam o time, eles querem montar o time, eles resolvem dar pro Dedé e pro Thiago Neves. Eles escalam o time, eles montam o time, não precisa de treinador. Olha, nós estamos vivendo no futebol brasileiro o império dos jogadores. Eu vou dizer um negócio. O Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa pra você, que é na entrevista que ele deu pra você, que eu guardei e eu tô prestando atenção no que está acontecendo. Hoje ninguém pode falar nada com o jogador. Se o treinador fala alguma coisa pro jogador, de posicionamento, dá uma chegada mais dura no cara, o cara se volta contra o treinador e derruba o treinador. E não vem com essa história de que jogador não derruba técnico. Derruba a hora que quiser. Sr. Mani, eu sinceramente achava que o Cuca ia sair, não agora. Até perguntei na terça, eu falei pra você, o Cuca fica? Você falou, o Cuca tem contrato. Porque depois daquela entrevista do Cuca, dizendo, olha, o time estava com 80% do padrão, chegaram os reforços. Caiu o padrão aí vai o Daniel Alves 2 dias depois e fala, olha, eu quero jogar. Foi uma troca de recados em público. Eu falei, é óbvio que o Cuca não será o treinador, mas não imaginei que era agora. Ninguém imaginava. Agora não, achei que era Aliás, a entrevista ontem do Cuca... Gente, quando ele Daqui a pouco nós vamos mostrar. Puxa vida. O Cuca saiu abalado. Agora, Sr. Mani, a gente fica descendo pau em treinador, e tem que descer pau em dirigente. Não, quem tá fazendo essas cartolagem aí? Zero de convicção de nada. Zero de convicção de montagem de time. O cara que monta uma... Gente, eu estudei para isso, eu tenho MBA de administração. Eu tenho MBA de administração esportiva. Eu não preciso... nunca me gabei disso, não preciso... Tá se gabando agora, velho. Eu preciso disso. Mas, gente, o cara que monta um elenco de futebol não sabe como é que se monta elenco de futebol. Fica contratando jogador no meio da temporada para ficar cuidando de remendo. Isso é uma vergonha pro São Paulo, gente. É uma vergonha pro São Paulo. Vergonha. E ainda faz tudo errado. Manda o treinador vai. Se o Cuca não pede para sair, isso é informação. Se o Cuca não pede para sair, o Leco ia mandar ele embora. No jogo lá tinha uma ala que gritava lá, tira o Cuca, lembra? Vamos dar uma olhada aqui, mas deixa em aberto, viu, produção? Porque não deixe fechado não, porque pode ser que até mais umas 5 rodadas o São Paulo possa ter mais um treinador. Vamos mostrar as artes. 9 meses, teve quantos? 4 em 9 meses. 4. Vamos mostrar as artes da Era Leco. Isso é legal. Da pequena quantidade de treinadores do São Paulo. Nossa. Outubro de 2015, Doriva. Novembro de 2015, Milton Cruz. Dezembro de 2015, nós estamos falando de 3 treinadores em 3 meses. Edgardo Balsa. Agosto de 2016, Ricardo Gomes. Ou seja, em 6 meses, em menos de 6 meses, 4 treinadores. Rogério Ceni, novembro de 2016. Rogério 16 não, né? Dorival Júnior. Já era 16? Já. Sim. Julho de 17. Diego Aguirre, março de 18. Jardine, novembro de 18. Wagner Mancini, fevereiro de 19. Cuca, abril de 2019. Fernando Diniz, setembro de 2019. Gente do céu, Fábio Sormani, olha o que virou o São Paulo. O que o Pascoal acabou de falar, né? Ele foi muito bem. É um time mal governado, não há convicção nenhuma no São Paulo. E então acontece isso, sai um técnico com uma característica, entra um outro com a característica completamente diferente. E o jogador fica nesse meio desse fogo cruzado. Como é que vai ser o São Paulo agora? Estilo do Diniz? Como é que ele vai implementar isso no São Paulo? E amanhã contra o Flamengo? Como é que vai amanhã ser? Ele vai ficar no banco assim. Vamos fazer o quê? Mas eu estou dizendo o seguinte, até o final do ano, a gente sabe como o Diniz trabalha. A gente sabe que ele gosta de valorizar a posse de bola, de trocar passe, até desequilibrar a defesa adversária e pôr gol. Esse São Paulo não faz isso. Talvez o Daniel Alves seja muito útil para ele nesse sistema, porque ele jogou com o Guardiola. Então, o Daniel Alves jogou de lateral, né? Sim. Mas ele dava uma entradinha em diagonal, sim, você tem razão. Mas acho que isso não muda muita coisa, não. Eu acho que o Daniel Alves pode ajudar muito o Fernando Diniz. É a questão de chegar, sentar e conversar, entendeu?
Mas não é garantia de nada. Porque a gente tá vendo aí, ó, os técnicos do São Paulo não era Leco. Olha quantos tiveram. 11. Em relação aí, sabe qual é a impressão que me dá, Beijo? É que ele deve estar com alguma dívida. Não é possível. Alguma o quê? Dívida financeira. Porque no pedido de demissão, e essa não foi a primeira vez que ele foi o último a saber do que estava acontecendo dentro do clube. Tá falando de quem? Do Raí? Do Raí. Ah, tá. Do Raí. Pô, ele tem um nome, gente. A demissão história. do Tem uma Aguirre, por mais que história. ele tenha assumido que foi ele, todo mundo sabe que foi o Leco ali que tomou a frente, né? Não, o pior Ele de só tudo segurou a nessa bronca. história é o cara dar uma entrevista às 8 horas da noite, não é isso? E às 9, os caras anunciam o Fernando Diniz. Então, ele também não estava sabendo. Mas quem manda no futebol de São Paulo É o Pássaro. chama-se Alexandre Pássaro. Já me tinham me falado isso faz tempo. É um garoto, né? 30 anos de idade. É ele que manda. Garoto de quantos anos? 30. Ele era o responsável por fazer os contratos dos jogadores. Aí ele ganhou muita notoriedade nos bastidores, ganhou a confiança do Leco e hoje é o homem forte do São Paulo. É ele que manda no futebol. O Raí aparece nas entrevistas porque é o Raí. Mas na boa, Mas quem Benja, manda esses é o caras aí, Pássaro. por exemplo, o Lugano. Lugano, naquela oportunidade do Aguirre, eu sei que ele falou, aviso humano lá que não foi bem assim. Foi assim sim, Lugano, você sabe disso. Você não queria que o Aguirre fosse mandado embora, não. Não, mas ele falou que não. Exato. O Ricardo Mas Rocha tá. também falou que não. Agora, É falou pra justamente gente. por isso. E o Ricardo Rocha, depois daquela sacanagem que a diretoria do São Paulo fez, ele meteu o pé. Ele foi embora. Então, ele foi embora. O Lugano não foi. O Lugano continuou lá. Tudo bem, ele cuida da parte de relações institucionais do São Paulo, etc e tal. Mas todo mundo sabe que o cargo do Lugano era muito mais abrangente do que isso. Ele era um cara que estava frequentemente dentro de vestiário. Ou deu Era prensa em juiz, hein? Era um cara que ia lá para dar prensa em juiz. Um cara que só cuida da parte institucional do clube. Ele não fica lá na beira do campo toda hora, conversando com os jogadores. Então o Lugano, pela representatividade que ele tem dentro da história do clube, só o rótulo do cargo dele é emblemático. Só que aquilo ali é pro forma. A função do Lugano era, dentro do elenco de São Paulo, diferente do que o cargo realmente exige dele. Era muito mais abrangente. O Era um cara rótulo que tava do cargo não significava Exato, o que ele não fazia. significava nada, era pro forma, Pascoal. Era um cara muito representativo dentro do elenco e depois daquilo ele perdeu muita força. Até ele próprio não quis mais se aproximar da parte do futebol do São Paulo. Hoje ele cuida de outras coisas ali, da parte Ele de estava ali na estrutura e tudo apresentação mais. do Fernando Diniz. Sim, então, mas é que tá, Pascoal. Eu, se fosse ídolo do São Paulo, como o Lugano que não foi, tá vivo. Ricardo Rocha, Raí, esses caras, imagina, ia mandar o Leco passear, irmão. Passear, porque é ridículo o que o Leco faz com esses caras. O Leco, ele se esconde atrás aí da sombra e da magnitude que esses caras têm perante a torcida para cometer o que ele comete e na hora do vamos ver, na hora dele consultar esses caras, ele não consulta ninguém. Ele consulta o Pássaro, que é o homem forte do São Paulo hoje. Então esses ídolos, eles servem como barreiras e como escudos para a diretoria do São Paulo, que é muito incompetente. Eu concordo com vocês, não tem convicção nenhuma? Não tem. Mas se a gente parar para analisar, desses últimos técnicos aí que dirigiram o São Paulo, talvez hoje o Fernando Diniz, pelo menos eu estou curioso para isso, Pascoal. Eu acho que é o que melhor se adequa ao que o São Paulo tem a oferecer no seu elenco. Não, quanto ao Fernando Diniz, nenhuma ressalva. Eu acho que o tô Fernando curioso Diniz... para ver o trabalho que ele fará com esse elenco do São Paulo, porque o elenco tem qualidade. O formato de jogo do São Paulo é muito diferente do que propõe o Fernando Diniz. Muito diferente. Hoje muito. é. Hoje é. O formato de qualquer time brasileiro é muito diferente do que propõe o Fernando. Sim, mas, por exemplo, o Não é Palmeiras... não, o do Santos é proporcional, o que ele pensa, o do Palmeiras Flamengo é hoje, proporcional. com o Mano Menezes, está ficando mais com a bola. É diferente, porque... Ele radicaliza. Ele é um técnico. Eu gosto muito, mas ele. Aliás, é um técnico nesse negócio de radicalizar, eu só tenho uma ressalva ao trabalho do Fernando Diniz. Só uma ressalva. Goleiro tem que sair driblando, o goleiro tem que sair jogando. Eu tenho uma ressalva a esse respeito. O time do Fluminense tomou alguns gols com esse pecado do goleiro querer driblar, goleiro querer sair jogando, o zagueiro com malemolência. Outra coisa, só para dizer o seguinte, se o goleiro fosse bom, ele era centroavante, ele não era goleiro. O goleiro tem que jogar no gol porque ele tem que pegar a bola, o dele é pegar com a mão. O jogar bola é centroavante, é meia de ligação, esses são os caras que jogam bola, não é o goleiro. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo também? Ele passou por quais times depois do Audax? Ele passou. O Atlético Paranaense, Fluminense. Só esses dois. Quer os números? Não, ele foi rebaixado com o Audax, se não estou enganado. Vamos botar os números então pro Flavinho ver? Depois do Audax. Primeiro, os números do Fernando Diniz no Furacão. Vamos ver o que você falar, Flavinho. Vamos colocar pro Flavinho aí. Olha lá. No Atlético Paranaense foram 21 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Um aproveitamento de 34%. Foi mal, Paca. Muito. Mal. Vamos ver no Fluminense. 43 jogos, 18 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 50%.
Cara, os números de derrotas do Fernando Diniz são sempre muito grandes. A superexposição que ele dá ao time. Exatamente. Win or wall, como a gente diz no automobilismo. Agora, o que é isso? Mesma coisa? Não, peraí, não é essa aí não. Essa aí é outra coisa. Então, o Fluminense, tinha uma outra arte aqui, que alguém me mandou, que eu quero mostrar para vocês aqui. É rapidinho, cadê, Deus do céu? Vai falando aí que eu vou pegar. O que eu queria falar a respeito do goleiro, que o Pascoal falou. Agora, gente, o goleiro está no campo. Ele tem a percepção do perigo que ele está correndo. Tá com perigo? Quebra a bola. Quebra a bola. Que o técnico eu duvido que ele vai chegar pro cara e assim, não quero isso. Eu também duvido. O que eu queria dizer do Fernando Diniz... Só um minuto, eu achei, Fabinho. É do Esporte Interativo. Eu dou crédito. Fernando Diniz na Série A. Foram 27 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Mas isso por qual clube? Nos dois, Atlético Paranaense e Fluminense. Não tem mais jogos pela Série A, não tem? Não, acho que não. Quantos jogos? 27? 27. A impressão que a gente tem é que o Fernando Diniz, eu acho que a gente deve fala ter mais. assim... Tem mais, eu acho. Eu acho Ele dirigiu o 27 Atlético e o jogos? Fluminense. Ah, não, acho que tem sim. Peraí, põe de novo a arte, ó. Olha, Série A. 27, 5, 6, 16. A gente tem uma mania de falar do Fernando Diniz, talvez porque já há muito tempo a gente fale dele. Porque ele nunca dá certo, só deu certo no Audax e nunca deu certo em time grande. Parece que ele já dirigiu todos os times grandes do Brasil. Também não é verdade. Ele dirigiu o Atlético Paranaense, que hoje é um time grande, e lá realmente eu acho que o trabalho dele foi ruim. E dirigiu o Fluminense, que não é mais um time grande. Vamos falar a realidade. O Fluminense hoje é um clube quebrado, falido, estuprado. Lava a boca. Eu lavo a boca para falar do Fluminense, mas eu vou fazer o quê? É um clube que foi vilipendiado pelos seus dirigentes. Claro. E a gente viu ontem, né? A várzea que foi o Fluminense, né? Na briga do Ganso com o Oswaldo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esperar alguma coisa do Oswaldo no Fluminense não dava mesmo. Acho que ele fez mais do que Posso fazer uma pergunta? O Celso Barros vai junto? Quem é Celso Barros? O vice-presidente. Daqui a pouco nós vamos falar do Foi ele que escolheu? Ele vai junto, não? Bateu o pé para tirar o Diniz? Ué, o Raí foi junto? Então, mas a gente tá cobrando também. A gente tá cobrando isso agora. Fechado, o Fernando Diniz é o seguinte. Não, mas eu só discordo desse termo, Flavinho. Eu acho que é muito pesado falar que não é mais um clube grande. Não é. Se o Fluminense não é mais protagonista hoje no futebol brasileiro, não é mais grande, ainda continua Não é sendo. grande, gente. Olha, a história do Fluminense é grande. A história da... Eu posso dizer que a Portuguesa é grande hoje? Então, mas... 20 anos atrás era, e não, era mas mesmo. a condição do Fluminense hoje não era é de grande. superioridade comparada com grande não é. Maiores do Brasil. Não é. Então, mas a Portuguesa hoje já não habita mais a Série A do Campeonato Brasileiro há muito tempo. O Fluminense ainda continua. O Fluminense caiu para a Série C. Assim como a Portuguesa. Eu sei, a Portuguesa não é mais grande. Então, mas eu discordo que estejam no mesmo patamar. A história do paulistano era grande. Entendeu? Então, mas eu acho que o patamar do Fluminense comparado à Portuguesa tá acima. Não tá. O Fluminense deve mais dinheiro do que a Portuguesa hoje. Mas não sim, isso comparar com deve a mesmo. Portuguesa. Se você colocar hoje os grandes clubes, os grandes times do futebol brasileiro, o Fluminense não está entre eles. O Fluminense deve cair, inclusive, para a segunda divisão agora. Porque tá completamente estilhaçado, entendeu? Mas, enfim, não estou aqui para discutir só o Fluminense. Eu quero dizer que o Fernando Diniz, ele fez poucos trabalhos fora do Audax e na elite do futebol brasileiro, né? Ele é um cara que joga, os times dele geralmente jogam bem, mas competem mal, né? Eles não são times... Chegou a mensagem daquele estilo que eu falei pra você. O João Brite. Flavinho, o seu bicho, lava essa sua latrina pra falar do Fluminense. Você é pago pra falar esse tipo de erro, de asneira? Sou pago, bem pago, inclusive. Os caras acham que o culpado somos nós. A culpa não é Por que minha. você mandou embora o Oswaldo Oliveira? A culpa não é minha. Eu não cheguei... Você puniu o Eu Ganso? não contratei o Ganso, eu não puni o Ganso. Mas daqui a pouco nós vamos falar tudo disso aí. Não fui, eu Agora não é São Paulo. desapareci depois daquela baixaria que aconteceu ontem no Fluminense. Então, o problema do Fluminense não somos nós, não é a imprensa. O problema do Fluminense é quem toca o E Fluminense. o problema do São Paulo, qual que é? E o problema do São Paulo é quem toca o São Paulo. E essa que é a questão. Agora, o Fernando Diniz, ele vai ter agora, é isso que eu queria dizer, para chegar aí, a chance de trabalhar num clube realmente grande. Porque o São Paulo, apesar de toda essa balbúrdia, ele é um clube que tem dinheiro, que é bem estruturado, que contrata jogadores, que tem torcida forte. São Paulo gastou mais de 140 milhões para contratar jogadores. Olha o que o São Paulo gastou. Então, ele vai ter um material melhor nas mãos.
Agora, se não tiverem paciência com ele, esquece. Vai durar mais 3 meses e vai embora. Não, mas o trabalho dele é para ano que vem, né, gente? Por mais que ele chegue agora para tentar evoluir... Manda um e-mail para o Fernando Diniz. Tem que botar o time na Libertadores, Peraí. Você viu o contrato dele? Eu sei, não tem contrato. O São Paulo não tem a convicção que será ele. Mas, Benja, com exceção do Rogério Ceni, óbvio que é. Com exceção do Rogério Ceni, que foi o único técnico do São Paulo que tinha multa no seu contrato, o restante não teve e estava na mesma posição. Não, mas o dele é diferente. Mas o dele é só CLT, não tem contrato. Exato, mas é isso que eu tô falando. Ele é funcionário do clube. Benja, qualquer técnico do São Paulo, o São Paulo tinha de praxe não colocar multa rescisória em seus contratos. Foi assim com o Muricy, dali pra frente todos foram assim. Nada. Com exceção do Rogério Ceni. Mas é isso que eu tô falando. Foi o único. 5 milhões. Esse foi exceção dentro do São Paulo. Esse teve multa rescisória no seu contrato. O restante, todos os técnicos do São Paulo usam o mesmo artifício para bolar os seus contratos. A multa rescisória é um salário, ou seja, é regime CLT. Agora, com relação ao Fernando Diniz, Benja, tá na cara que espera-se uma evolução dele com esse time ainda para esse ano. Mas não dá para exigir que ele vire uma chavinha no time e mude o estilo do dia para noite. O trabalho do treinador, quando ele é contratado já no meio do campeonato e tendo só mais um turno pela frente, é um trabalho para o ano que vem. Não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho de médio a longo. Quanto tempo ele terá? Ele terá uma semana de setembro? Pascoal, uma semana de eu acho setembro. que isso é muito relativo. Outubro, até perguntaram para ele aí na entrevista coletiva. Uma semana de dezembro. Quanto tempo, perguntaram para o Fernando Diniz na entrevista coletiva, 2 quanto meses tempo demorará para que ele possa implantar o estilo de jogo dentro do time? Cara, isso daí é muito, sabe, é muito vago. Porque cada um assimila de uma forma, Pascoal. Se você pega um elenco aí que absorve bem a sua informação, e eu acho que o Fernando Diniz, inclusive, ele é psicólogo. Ele passa bem. Ele é um cara que ele tem aí o poder de ensinar bem. Ele é um cara duro para falar com o jogador, ele não economiza a palavra, ele não busca a palavra para falar com o jogador, ele é duro no contato com o jogador, mas todo jogador que trabalha com o Fernando Diniz gosta dele. Exato. Foi assim no interior de São Paulo, foi assim no Fluminense também. No Atlético não tem informação dele nos bastidores, mas a boleirada gosta dele. Gente, o problema não é... Ele dirigiu o Oeste também. E quase caiu para... Mas o problema aqui não é o Fernando Diniz. A discussão é o Fernando Diniz. É a bola da vez. O problema não é o Fernando Diniz, o problema é a diretora do São Paulo. Você já está São Paulo. Sua interrogação é quando cairá Fernando Diniz, é isso? Porque se é São Paulo não tem convicção nenhuma, aqui nós vamos questionar quanto tempo vai durar o Fernando Diniz. A história dele tinha de pedir demissão. Olha, eu vou falar, eu gosto muito pessoalmente do Raí, parceiro, gosto do Leco demais. O Alexandre Passo eu não conheço. Agora, o que a diretora de São Paulo está fazendo é uma vergonha. Mas peraí, se o Cuca chega lá também, Benja, porque partiu do Cuca se demitir. Não foi a diretoria do São Paulo que falou, bacana, vai embora. O próprio Cuca falou, gente, eu não consegui implantar o meu estilo dentro do time. Você viu a informação do próprio Cuca? Eu ouvi, mas eu estou me baseando na declaração. Ok, mas é que tá, Pascoal. A partir do momento que o próprio treinador de São Paulo vem a público e diz, eu não consegui implantar o meu estilo de jogo dentro do time. O time hoje não tem um padrão tático justamente pelo fato deles não entenderem a minha proposta de jogo. Não encaixou. A diretoria de São Paulo vai fazer o quê? Vai insistir com o cara que tá falando isso? Foi revelado para o futebol por quem? Cuca. Fernando Diniz. Fernando Diniz. No Audax. Jogou pra caramba lá e foi pro Palmeiras depois. Eu repito, Pascoal, eu sei. A situação, Benja, leva tudo a crer a diretoria do São Paulo. Ele treinou o Pablo. A diretoria do São Paulo foi muito incompetente em vários sentidos. Eu concordo que deveriam ter consultado o Raí, deveriam ter consultado o Mancini, deveria ser uma decisão em conjunto, não foi. Nisso tudo eu concordo contigo. Agora, analisando daqui pra frente, Fernando Diniz, técnico do São Paulo, eu acho que foi legal, cara. Repito, é um cara que vai ter um elenco de qualidade para trabalhar, para tentar impor esse estilo de jogo que ele gosta, de toque de bola. Tem jogadores de qualidade ali, ó. Você tem um Luan que é bom jogador, você tem o Tietê que é bom jogador, você tem o Daniel Alves que é bom jogador, Hernanes que é bom jogador. Cara, São Paulo tem elenco, tem qualidade. Se eu tivesse a benevolência das pessoas têm com o Tietê, nossa, hoje eu tava bilhardário. Você não acha o Tietê bom jogador? Eu acho muito bom jogador. Não acho. Muito bom jogador. Eu não acho. Eu acho o Tietê um enganador. Eu não acho não, cara. Um enganador. Ele parece que está em todos os lugares do campo, mas na verdade não está em lugar nenhum. Eu não sei como é que... Bom, deixa pra lá, vai. Com todo respeito a ele, vai. Eu não estou falando dele como jogador de futebol, obviamente. Eu discordo do Flavinho em relação ao Atlético. O Atlético já tinha uma estrutura grande quando o Fernando Diniz passou por lá. Não deu certo. Não, mas eu fiz essa ressalva. No Atlético ele fez um mau trabalho mesmo. Né? Lá ele foi mal. O problema dele no Fluminense, eu não acho que o Fluminense, eu estou com o Mano, aí você vai chegar e vai dizer que o Fluminense hoje é um time pequeno, ou médio. Não é. A gente sabe muito bem que o futebol brasileiro ele é cíclico. Aparece amanhã um Mecenas no Fluminense,
Fluminense falta ganhar Campeonato Brasileiro, vai para Libertadores e etc e tal. É assim que funciona. Se deixar apenas a estrutura clubística de hoje para cuidar do Fluminense, o Fluminense corre sérios riscos, sim, senhor. Mas eu acho que sempre vai aparecer um Celso Barros da vida. O futebol funciona assim. A culpa não é nossa, gente. O futebol não tá mais funcionando assim, não, hein, você tá vendo? Não tá tão fácil aparecer esses mecenas, não. Apareceu lá no Palmeiras, Sim, certo? a gente, quando eu falo do Andrés para mim, seu título, você sempre fala assim para mim, você só sabe citar esse caso. Mas quando a gente fala de mecenas, você só sabe citar esse caso. Quem é o outro milionário que apareceu? Celso Barros. Celso Barros não era, o Celso Barros não é mecenas. Celso Barros era o presidente da Unimed. Então, como a Leila. Não era dinheiro dele, era dinheiro da empresa. Não era dinheiro dele, era dinheiro da Unimed. Gente, ele controlava o dinheiro da Unimed. Sim, então não é um mecenas. Então, claro que é. Não é um mecenas. Claro Mecenas que é o Paulo Nobre. Ele mais do que a Leila Pereira, ele colocou dinheiro e não tirou. O Palmeiras deve para a Leila Pereira. Quem colocou dinheiro no... O Celso Barros. O dele não era para pegar, era um acordo. Tinha coisas que ele pagava na camisa e era uma permuta pro salário e tal. Então não tinha que devolver o dinheiro para ele. Mas veja, o Palmeiras faz a mesma coisa. Sim, mas o Palmeiras... Aí eu concordo com você. Só que o Palmeiras teve um foi a mecenas. Receita Federal, né? Receita Federal? Foi a Receita Federal. Determinou que o Palmeiras tem que pagar a mulher. Não, mas aí do Palmeiras eu concordo com você. O Palmeiras teve um mecenas, foi o Paulo Nobre. Não, o Celso Barros também era. Tanto é que na gestão dele, quando ele estava presente, o Fluminense ganha 2 campeonatos brasileiros. O Celso Barros é o que é a Crefisa. A Unimed foi pro Fluminense o que é a Crefisa pro Palmeiras. Isso eu tô falando. Paulo Nobre. O Paulo Nobre foi uma coisa de Mas pessoa eu falei física. Paulo Nobre? Não, você falou de mecenas. Mecenas é o Paulo Nobre. Mecenas é o Gente, Paulo Nobre. A Unimed foi uma independe. parceria ali. O Palmeiras devolveu o dinheiro do Paulo Nobre. Pelo amor de Deus, a gente acabou de dizer aqui que o futebol, nesses casos, não dá retorno. Acabou de dizer não, eu tô dizendo. Não dá retorno. Um cara só coloca o dinheiro que a Leila Pereira coloca no Palmeiras e o Celso Barros colocou no Fluminense, porque eles são mecenas. Eles trabalham, ok, o dinheiro não é 100% deles. No caso da Leila Pereira até é. Mas o cara não faz isso porque tá esperando retorno. Não? Você acha que não tem interesse Peraí, então vamos, é só um amor? Vamos passar a informação. Então A Leila você Pereira, ela declarou o patrimônio da Crefisa. Você tá dizendo o quê? Pegar dinheiro de jogador? Não, todos têm algum tipo de interesse. Interesse político, mas, Firmani, não dá retorno? Interesse financeiro. A Crefisa dobrou o patrimônio dela, cara, depois que ela entrou no Palmeiras. Isso daí tá declarado em balanço. Mano, deixa eu falar uma coisa pra você. Falar que futebol dá retorno, os balanços de Crefisa deu empresas e clubes de futebol não são auditados. Você coloca lá o que você quiser. Mas é que tá, o Cruzeiro colocou a venda do Arrascaeta, que foi nesse ano, no balanço do ano passado, para não fechar no vermelho. Mas, ô Sormani, peraí, existe uma diferença entre balanço de clube, que muitas vezes aí colocam o que bem entendem, e no futebol, infelizmente, parece que tem uma lei paralela no país, e as pessoas aí não averiguam o futebol como deveriam, a fundo. De vez em quando aí fingem que estão averiguando para levantar o tapete, mas futebol é a caixa de Pandora do inferno. Mas empresa é diferente, gente. Empresa é diferente. A empresa, quando declara o seu balanço, tá certo? Isso daí é declarado na Receita Federal. Diferente do clube de futebol que não tem vínculo nenhum. Isso não é... Tem nada a ver com a mas esse assunto é chato. Auditar futebol. Balanço é você publicar no jornal coisa que mas a Crefisa não declararia o dobro de patrimônio se não houvesse, de fato, aí uma evolução patrimonial. Seu Fabinho, diga. Agora tem um Twitter Vodário, fizeram um Twitter, sabia? Tem um Twitter Vodário. Ô, Sormani. Outra coisa, o Zé Ilan tá assistindo o programa, tá me dizendo o seguinte, o Zé Ilan. A Unimed, na época do Fluminense, virou o maior plano de saúde do Brasil, de longe. Retorno de imagem, foi muito bom. Sim, também. Então, é igual ao do Palmeiras. Então foi muito bom. Eu discordo, porque foi muito bom. Porque a Unimed, ela tem regiões. Por exemplo, na região de São Paulo, quando o Fluminense estava, não alterou em nada. A Unimed em São Paulo sempre... Não, mas era outra empresa. Não. Unimed é Unimed. Unimed ela é dividida em... Unimed Nacional. Unimed Rio é uma coisa. Unimed do Celso Unimed Rio é outra coisa. Era outra Unimed. É uma cooperativa. Aqui do Rio de Janeiro. Era do Rio de Janeiro. São Paulo quebrou e no Rio não, Beija, continua forte. Exatamente. É isso que eu tô falando. Exato, é outra cooperativa. Então, aqui mas, gente, eu não vou discutir aqui plano de saúde. Não é plano de saúde, nós estamos discutindo... Gente, São Paulo teve contrato com o Fernando Diniz, nós estamos discutindo balanço e plano de saúde. Não, vocês estão discutindo aqui o retorno do Sormani, o Fernando Diniz, na tua opinião, vai dar certo em São Paulo? Tem como dar certo? Não sei se vai dar certo. Com essa estrutura que nós temos aqui no nosso futebol, como é que eu vou dizer que qual é a garantia que ele tem que levar a trabalhar? Ele vai trabalhar um ano? Nenhuma.
Ele fez Então, CLT. você pergunta pra mim, vai dar certo? Não sei. O Fernando Diniz foi contratado, não tem contrato específico. O Fernando Diniz foi contratado pela CLT, na carteira de trabalho. Ele pode ser mandado daqui 90 dias usando aquela. Não, pera um pouquinho. Aquele Ele tem plástico 3 lá. meses de Não foi, não na foi carteira de aprovado. trabalho, você tem 3 meses de trabalho. Ele pode mandar embora, de experiência. Ele pode ser demitido. Ele tem agora setembro, outubro, novembro. Setembro eu não vou contar. Se você dissesse outubro, pra novembro, mim, dezembro. Se você dissesse pra mim que o São Paulo garantiria o Fernando Diniz Para a temporada que vem? a temporada que vem inteirinha e não quebrar o time como o Fluminense fez, vendendo um monte de gente, eu falo assim, acho que tem boa chance de dar certo. Mas não dá pra acreditar na diretoria de São Paulo. Exatamente. Então, você vai dar certo? Acho. Ó, vou dizer um negócio Acho pra que você, não o vai. Pascoal e o Sormani, vocês acompanham há mais tempo. Posso estar cometendo uma heresia. É a pior diretoria de futebol da história de São Paulo. Não, já teve problema na diretoria de futebol de São Paulo. Oxi. Eu não me lembro. Diretoria. Não, mas peraí. Mas com tanta olha a lambança coleção seguida, de. Então, tanta olha a lambança coleção. seguida, tá difícil. Olha a coleção de. Você lembra, Sormani? Não, Algo eu assim? acho que essa é pior. Não lembro. Tá, fala uma. Eles estão chegando à beira do ridículo mesmo. O São Paulo está... o São Paulo era diferente porque os cardeais não deixavam as coisas vazarem. É um negócio meio... O São Paulo era meio emblemático, era um clube meio diferente, não vazava informação. Hoje o São Paulo hoje está pior do que qualquer outro. Pior do que se de vazar, as notícias vazam frequentemente no São Paulo. Pior do que isso, as escolhas que os dirigentes do São Paulo fazem. Pascoal do céu. Não dá pra entender, Pascoal cara. do céu. O Leco, eu gosto do Leco, todo mundo sabe que eu gosto do Leco, gosto do Raí. Mas, gente, é uma pedrada atrás da outra. Não sei. Agora tem uma coisa, hein? A torcida grita lá, os caras respondem aqui, hein? A torcida gritou para tirar o Cuca, e se o Cuca não pede para sair, ele sairia, porque o Leco iria mandar ele embora. Por isso que chamou lá, tá tudo bem, vamos fazer um acordo aqui, você vai sair. O acordo foi rapidinho, porque também o Leco não tinha mais intenção de continuar com ele. Agora, os caras gritaram lá, os caras mandaram embora aqui, hein? Agora eu vou te falar. Continua assim o São Paulo. Agora, Gritou na arquibancada, acontece na diretoria. Parei. A influência do seu Flávio Gomes, do Fox Sports Rádio no futebol brasileiro hoje é gritante. Influência? Vou explicar por quê. É impressionante. Olha, os caras falam que nosso programa é porcaria, que nós somos isso, que E nós a gente somos agradece aquilo, muito, né? que Eu não agradeço, não. faz bababá, os caras xingam, mas todo mundo assiste. E a gente prega aqui, a gente faz futebol raiz. A gente faz um programa raiz. E eu nunca imaginei, senhor Mani, que a gente ia ter tanta influência O que nisso. aconteceu? Conta Cara, logo. posso te falar? Eu não fico feliz numa semana, a não ser por causa da minha coluna. E nem quando o Brasil foi campeão do mundo. Que semana! Que entrevista é essa do Cuca? Isso é pra entrar na história. Essa vai pra história. Entra naquela do Palaia, senhor Vai, Mani. vai. Cuca, sensacional, velho. Obrigado, meu Sinceridade, Cuca. sinceridade É isso aí, total. viva o programa Raiz. Olha o que o Cuca Sinceridade falou. total. Olha aí, mano. Põe o Cuca aí. Tira o Cuca. É a primeira vez. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. Pá, é a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Pô. Mas fui xingado de tudo, de tudo, de tudo. Eu vou falar pra você. São Paulo mandou o treinador embora, o time perde do Goiás, torcida na porta do Morumbi. Isso é genial, velho. O Cuca falou, o torcedor me chamou de cabelo de boneca. Ele riu. Pô, isso é demais, Ó, cara. eu conheço um pouquinho o Isso é Cuca. sensacional, Vou falar pra velho. você. E ele falou sério. Falou. Põe de novo aí, Murilo. Falou sério. Não. Ele assimila Presta- essas coisas. presta atenção. Ele se impacta com isso. Ô, Flavinho, presta atenção. Você que tá no semblante do Cuca. Não é que ele tá rindo, tirando uma onda. Não, Não, ele é tá sério. impactado com isso. Olá, aí. senhor Mani. Viu? Você acha? Olha lá, põe de novo. Primeira vez. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. Pá, é a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Pô. Mas fui xingado de tudo, de tudo, de tudo. E o pior é que ele não ri, Pascoal. Ele falou sério. Ah, mas ele tá se sentindo ofendido. Ele sentiu impacto. Ofendido, ele tá Sentiu golpe. magoado. O Cuca sentiu veio golpe. fazer um programa aqui um dia, em 5 minutos de Twitter, isso aí é um elogio. É verdade, é verdade. Pô, seria legal se ele pudesse vir um dia aqui para fazer o programa com a gente, o Cuca. Seria Morumbi legal. vazio é ruim por causa disso, né? Ele Você se ouve impactou. tudo. Uma vez o Ricardinho falou, pô, eu vi o cara me chamando na numerada lá de cara de cavalo. Lembra? Tudo mesmo, estádio vazio. Estádio vazio, É tinha complicado. 12 mil pessoas, né, no jogo
de São Paulo, os caras... Agora, chamar de cabelo de boneca, vou falar um negócio pra você. Ô, Cuca, para de fingir o cabelo e de fazer implante, e os caras não vão falar mais de cabelo de boneca. É a única alternativa que tem. Nossa, que porrada que você deu no Benji agora, porque ele é conhecido também assim. Agora, Você, Benjamin? agora, que faz deixa eu falar. Agora, Você viu o que ele falou? deixa eu falar. Agora, com tudo isso... Não vai falar nada? Ele só me ataca, é normal. Tá com nada. Olha, mas com tudo isso, o Fernando Diniz e o São Paulo têm a simples missão, olha como eu disse. Só isso. Agora, essa é uma, eu quero fazer um elogio a ele, fazer um elogio ao Fernando Diniz. Porque tem treinador daquele modelo mais... Como é que é? Dá nome. Oswaldo Oliveira, no Fluminense. Dá mais nome. Fluminense. O Vanderlei não quis assumir o Vasco Santos. Mas ele tinha um compromisso. Tá vendo como é que é, Flamengo? A gente tem que ponderar. Aí vai o Oswaldo Oliveira. Pode botar o Vanderlei se você quiser. Não, eu não. O Luxemburgo era Vasco e Santos no Pacaembu. Pode botar. Ele não estreou. Você pediu um exemplo, eu dei. O Oswaldo foi no jogo contra o Corinthians, lá na Arena do Corinthians, fez a preleção pros caras, no hotel, no vestiário e tal, ficou lá em cima, um Marcão no banco. Empatou o jogo, não foi? Sim. Empatou o jogo. No outro jogo, ele assumiu já no Campeonato Brasileiro. Não quis ficar no banco de reservas. Fernando Diniz, excelente. Tem que ter personalidade. Essa é uma coisa que você tem. E isso é muito bom. Personalidade. Vai lá, dirige o time, dá a cara. O Diniz não tem nada a perder. Não, tem. O time viaja para São Paulo. Pro Rio. Aqui pro Rio. Agora à tarde, certo? Deve ser hoje. Ele não deve ter treinado o time. Treinou agora de manhã. Só de manhã. Só de manhã. Só hoje de manhã. Treino rápido que ele fez lá de manhã. Só conversa, né? Eu também acho. O que ele pode acrescentar no banco de Só reserva? motivação, Nada. jogadores, aquela Nada. coisa toda, mas Nada. do ponto de vista técnico e tático, zero. Os jogadores... Assim como o Mano também, quando estreou. Mano O Mano Menezes. também estreou rapidamente. O Mano estreou rapidamente. Contra o Goiás. E no jogo contra o Goiás. Ele chegou na quarta-feira, na quinta deu um treino. Mas esses técnicos, esse tipo Mano, Luxemburgo, são técnicos que a filosofia deles é completamente diferente da filosofia do Fernando Diniz. A filosofia do Fernando Demora, Diniz né? Demora. Demora pra O resultado demora. Não é a curto prazo. Por isso que eu falei, o que ele vai fazer no banco? O que ele vai poder dizer para os caras? Vai pegar vou pegar a bola, não quebra não. Sai jogando aí com o Juan Fran ou então com o Reinaldo. Os caras não estão acostumados a fazer isso. Você tem que, às vezes os caras fazem pressão, você puxa o volante, ele recebe a bola aqui, o zagueiro vem, recebe e o time vai lá pra frente, ou você quebra num cara. Isso tudo é treino. Ele não fez nada. E pior do que isso, pra mim, nessa situação, ele não é retranqueiro. Porque pra jogar com o Flamengo amanhã aqui no Rio de Janeiro, você vai ter que montar uma retranca. Se bem que ele conhece bem o Flamengo. E ele fez bons jogos contra o Flamengo. Fez bons jogos contra o Flamengo. Mas ele tinha o time na mão. E era contra o Flamengo do Abel, né? Exatamente, era contra o Flamengo do Abel, convenhamos. Bem lembrado. Mas ele tinha o Fluminense na mão. Ele não tem o São Paulo na mão ainda. Não Mas dá você não acha tempo. que pode mudar talvez um pouco a postura, senhor Mani? Porque, por exemplo, o Mano Menezes, no seu primeiro jogo que foi contra o Goiás, o Palmeiras ele já joga de forma Mas o diferente. Mano deu dois treinos, não, né, mas mano? peraí, não, mas Pascoal, 2 treinos você sabe que não significa nada mas também. o simples Palmeiras que ele ele pediu foi pôr a praticamente, bola senhor no Mani, chão. ele dobra o número de passes comparados à época do Filipão. Então, já houve uma mudança ali, pelo menos de estilo. É claro, ele não conseguiu ainda alinhar o time, não é 100% a cara dele, mas já no primeiro jogo, comparado com os times do Filipão, o Palmeiras foi um time de mais toque de bola. O Filipão é um cara que vivia jogando a bola dentro da área como uma jogada, um recurso ali. Bola quebrada. Toda hora quebrando bola no centroavante, lateral monstro para dentro da área. O Mano Menezes, quando ele ganha a partida, inclusive com lateral assim, ele fala, esse tem que ser um recurso, mas não pode ser o único. Ou seja, já mostra nitidamente que não era aquilo que ele queria. Mas Então, isso é mais fácil você controlar. Escuta, eu não quero que bata lateral pra área. não, mas o número de passes que o Palmeiras trocou Sim. naquela partida contra o Goiás já foi muito superior ao número de passes que trocava Provavelmente na isso época vai do Filipão. acontecer no São Paulo amanhã contra o Flamengo, mas acho que O Diniz gosta de 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, a recomposição. Tem muita coisa, muito detalhe que ainda os caras não entenderam. por exemplo, o Pato vai jogar nesse time? Falta machucado. Não. Quando tiver... Pode jogar como meia de aproximação e não como não, aberto beirada, pelo lado. é o que você falou. Por causa da Na beirada velocidade. ele não foi. Fala nisso, o Everton não joga mais esse ano? O Everton tem outra contusão, mais uma, né? O Sormani sempre diz, um jogador que se machuca muito. Mas foi por isso que o Flamengo abriu mão dele, gente.
O Flamengo não fez a menor questão de ficar com ele. Na época, eu até critiquei a diretoria do Flamengo aqui. Como é que pode um jogador desse quilate? E ele chegou arrebentando. O Flamengo não faz qualquer esforço para mantê-lo. Com o passar do tempo, eu escuto uma coisa aqui, uma coisa ali. O Flamengo abriu o bom dele porque era um jogador que não dá pra você contar com ele. Ele é bom jogador? Ele é ótimo jogador. Ótimo jogador. Mas ele se machuca demais. É um jogador de vidro. O Pablo, o Pablo vai jogar, não tem problema nenhum. O Pato, ele ficou um mês fora porque ele sentia dores nas duas pernas, e precisava de um trabalho para recondicionamento. Fez. Agora vai ficar mais um mês fora porque sentiu uma contratura na coxa. O Danilo Pérez fala aqui, pergunta pro Sormani, se o Fernando Diniz não fosse, quem iria? O técnico do Sub-20? O que acrescentaria? Não é melhor ir o técnico? Como o Sormani tá azedo. Não é isso de não ir. Não, ele está dizendo o seguinte, por jogo. Pode ser, Mas é verdade, ele falou um negócio aqui, quem iria? Porque, olha, o Jardine não tá, o Mancini pediu foi embora. Não, entendi. Quem ia ser o treinador? Não precisa ir. Daniel Alves, igual o Romário fez aquela vez no Vasco, lembra? Era jogador e técnico. Eu não sei como é que está a estrutura de São Paulo. Bom, enfim, os auxiliares do Cuca foram embora também, o Cuquinha. Eu não sei como é que São Paulo está hoje lá. Você tem alguém? Não, acho que não teria. Não tem ninguém. Acho que, na verdade, não tem mais. O rapaz tem razão. Não tem ninguém para colocar. Vai o Fernando Diniz mesmo. E o Márcio Araújo, que volta ao São Paulo. Exatamente. Ele é auxiliar do técnico do... O Márcio Araújo, E o volante, que botou o Falcão no banco. Foi revelado pela base do São Paulo. E não, ele é assistente do Fernando Diniz. Não sabia, pô. Assistente do Fernando Diniz, a volta. Poxa, que gente maravilhosa. Cara, campeão do mundo, uma educação absurda. Muito legal, muito legal. Agora vamos esperar pra ver. Não tem o que fazer agora, vamos aguardar pra ver o que acontece. Conseguir levar o São Paulo pra uma... Se o São Paulo ganhar do Flamengo amanhã, é uma surpresa? Claro que é. Óbvio. Pra mim, uma grandiosa surpresa. Do jeito que o Balaio de Gato, que tá o time, que tá o São Paulo. Eu falo São Paulo, não falo time, tem que entender a diretoria. A diretoria e o time de futebol de São Paulo. O Balaio de Gato, que tá o São Paulo hoje, se ganhar do Flamengo, puxa, tem que soltar Rojão uma semana. Uma semana tem que soltar Rojão. Eu acho que o São Paulo tem que comemorar. E aí já vai ser um grande feito do Fernando Diniz na chegada dele no São Paulo. O Flamengo, em 10 jogos que ele fez em casa, Benji, ele só ganhou 10. Só isso. Ô, Pascoal, mas os jogadores, Hernanes, Daniel Alves, as lideranças do São Paulo, Pablo, foram consultados a respeito do Fernando Diniz? Que eu saiba, não. Porque no Cruzeiro foram consultados e deram um pé na bunda do Rogério. Um rapa no Rogério. Eu fiquei sabendo que foram sim, hein, Pascoal? O quê? Do São Paulo? Daniel Alves. Não, eu não sei. Não, o Daniel Alves... mas o Daniel Alves não conhece o Fernando Diniz. O Daniel Alves fez muitos elogios a respeito da contratação de um novo técnico. Quando o Daniel Alves, quando jogava no Paris Saint-Germain, em conversa com alguns amigos que está aqui no Brasil, fez muitos elogios ao trabalho do Fernando Diniz, sem conhecer o Fernando Diniz. Eu não sabia. Sem conhecer. Ao que eu sei, o trâmite foi o empresário pro Pássaro, do Pássaro pro presidente e a contratação. É o que eu sei. Por isso é que o Wagner Mancini pediu para sair. Se ele é o diretor técnico, ele deveria ser consultado. E não foi. Então, ao que eu sei. Agora, se os jogadores foram consultados, fica com a impressão de vocês. Eu não sei disso, não perguntei. O retrospecto do Juliano Bertolucci, que é empresário, é muito bom. Se você for pelo retrospecto, quem indicou o Jorge Jesus para o Flamengo foi o Bertolucci. Hoje ele é um dos maiores empresários do mundo. É um dos três, provavelmente, dos três maiores do mundo. Tudo que ele faz além dá quase tudo certo. Jorge Jesus foi ele que indicou. Não, tomara que dê certo no São Paulo, porque o São Paulo precisa encontrar um norte. Foi o Bertolucci. Bertolucci que indicou o Fernando Diniz. Não, segundo o Pascoal. E o Jorge Jesus também foi ele. O São Paulo encontra o norte com o Fernando Diniz. Agora, não pensem que o time do São Paulo vai ser aquela máquina tricolor que já foi um dia, no domingo. Ou então, na semana que vem, porque não tem jogo no meio de semana, no final de semana. Porque não dá. O bom pro Fernando Diniz... Essa semana vai ser boa para ele. É que ele vai ter uma semana para ter o contato com os jogadores e começar a montar o time ao seu feitio. O Ronald fala pro Mano, lembrando que... Apesar do momento conturbado do clube, o São Paulo tem a melhor campanha do Brasileirão como visitante e a segunda melhor defesa. Não, como visitante, o São Paulo ele tinha a terceira melhor campanha. Tô vendo aqui, não acho que isso não procede. Não é não, a melhor campanha como visitante é a do Palmeiras, seguido pelo Flamengo, e o São Paulo é a terceira. Terceira melhor o calviniste, fataliste... Calvin? Não, calviniste. Calviniste. O que é calviniste? Olha lá. Calviniste, fataliste. Ele fala, bem já...
Isso é muito assunto hoje, Benjamin. Palmeiras, Flamengo e São Paulo. É que o São Paulo tem um aproveitamento ainda melhor que o Flamengo. Semanas, se o Flamengo ganhar 3 dos 5 jogos, já é o campeão brasileiro. Só passar a informação. Ganhamos 4 jogos, falta o 5º amanhã. Pergunta aí qual a opinião do Flavinho. Abraço. Só corrigir a informação aqui, com relação ao aproveitamento, o São Paulo ainda está à frente do Flamengo porque ele tem uma partida a menos. Também. Não, mas o Palmeiras ele tem um aproveitamento melhor que o São Paulo. Como visitante, ele tem um aproveitamento melhor. O São Paulo ele tem 17 pontos em 10 jogos, o Flamengo tem 18 pontos em 11 jogos. Então, proporcionalmente falando, o aproveitamento do São Paulo fora de casa é um pouco melhor que o Palmeiras. Você lembra da pergunta? Flamengo, a perdão. A pergunta foi o Flavinho disse algumas semanas, se o Flamengo ganhar 3 dos 5 jogos, já é o campeão brasileiro. Ganhamos 4 jogos, falta o 5º amanhã. E sim, já é campeão brasileiro. Eu acho que o Flamengo ninguém alcança. O Palmeiras está 3 pontos. Está 3 pontos, mas eu acho que o Palmeiras não tem. O time do Flamengo é muito melhor, gente. Então, a possibilidade de... O Palmeiras está melhorando com o Mano. Está melhorando. Ontem jogou um belo futebol. Ontem fez um partidaço com o belo futebol. Quem foi o Real Madrid ou o Barcelona? Quem? O jogo de ontem. Foi contra o CSA. Tinha pela frente, meu senhor. CSA que estava tirando pontos de O todo time do mundo. Palmeiras não disputa a Copa Europeia, não disputa Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês. O cara tá bravo contigo aí. Não tem problema, pode ficar. Eu acho, não, na real, não é pra você. Na real é aquele outro rapaz. Ele não veio. Onde é que tá aquele rapaz? Não veio ele tá hoje, apaixonado, ele deve estar Não, já não está mais. Não tá mais. Acabou. Você não sabia disso? Não, Pô, mas ele fica postando lá no Instagram dele, amor, aquelas coisas que fica constrangedor de ler. Ai, o domingo sem você, Queima não sei o domingo. o nosso filme, você não acha? Total, já não tá mais também? Não. Mandou assim, ó, gosto mais de você do que fazer matéria. Imagina. Gosto mais de você do que de gravar. Caramba, aí ele vem aqui e desce o pau no Leco, que toda hora troca de treinador, ele faz igual, né? Ele não pode falar mais nada dele. Não, mas olha só, um momento de descontração no programa. Pipinho vai lá e fala pro Renato Gaúcho, arrogante. Aí ele vai lá e fala, vocês acham o quê? Que eu sou esse rostinho moleque, bonito? Entendo. Eu sei o que acontece aí. Aí ele é humilde. Ele é humilde. Aí o Leco troca de treinador igual ele troca de relógio. Ele desce, pá, esse Leco. Aí ele troca de namoro, ele jura, faz juras de amor, fala que a vida é bela, o domingo, a macarronada que ela faz, nem minha mãe faz, aí já troca. Mas o Lucimar, mas é mentira.